Bom, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite, principalmente ao Eduardo Bittar, nosso coordenador de Educação e Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Meu nome é Pamela Godoy, eu não sou coordenadora da Coordenação de Política LGBT, eu sou coordenadora adjunta. O coordenador é o Julian Rodrigues, que infelizmente não pôde estar aqui presente hoje, que ele está numa atividade na USP, mas mandou um abraço para vocês. É sempre muito bom a gente estar aqui trabalhando junto com a Guarda. A gente vem de uma experiência super positiva e exitosa com vocês, que foi a realização da 17ª Parada do Orgulho LGBT. Foi semana passada. A gente teve um efetivo recorde de 1.000 homens trabalhando. Foi, sem dúvida, a parada mais segura, A gente tem uns dados preliminares, mas que giram em torno de 28 assaltos 9, pouquíssimos atendimentos médicos, muito melhor que os outros anos. E acho que o sucesso disso se dá da proximidade da Secretaria de Direitos Humanos com a Guarda Municipal em especial. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer vocês por terem colaborado com a gente nesse evento, que, sem dúvida, foi um sucesso. Eu vim aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre a questão da cidadania LGBT. Eu sei que é um tema difícil, é um tema polêmico, muita gente tem medo de falar alguma coisa e errar, mas eu quero que vocês tenham em mim aqui uma amiga para a gente conversar, ter um papo bem aberto. Podem me interromper a qualquer minuto, perguntar. Eu acho que o saldo positivo vai ser a gente sair daqui com o maior número de dúvidas esclarecidas, mas, para isso dar certo, vocês têm que participar comigo. Eu sei que está todo mundo muito sério, gente. Dá um sorriso, vamos participar comigo, Obrigada. Bom, nós vamos falar, então, de LGBT. É uma sigla grande que quer dizer um monte de coisa. Nós estamos falando de que população quando a gente fala de LGBT? De lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Na mão, grande. O que são essas pessoas? Por que a gente está aqui discutindo isso? Porque são pessoas como nós, seres humanos, que por uma coisa diferente, por amar diferente ou por ser diferente, sofrem uma série de preconceitos. E esse preconceito é tão forte, assim, tão enraizado na nossa sociedade, que a gente tende a ver como esse ser humano, como menos, como inferior, como não importante, menos humano. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer ao contrário, não é mais ver assim. Porque são seres humanos igual nós. Eu sou lésbica, sou ser humano igual você, igualzinha. Não muda nada. Quando a gente fala de lésbicas, são mulheres que sentem desejo afetivo sexual por outra mulher. Agora, me diz uma coisa, o que eu gostar de mulher muda na sua vida? Absolutamente nada. E na vida de vocês? Dá bem. Ainda bem que não muda, senão eu ia ficar preocupada se a resposta fosse diferente. Gays, nós estamos lidando, então, com homens que têm desejo afetivo sexual por outro homem, por pessoas do mesmo sexo. Lésbicas e gays são homossexuais. Aí a gente tem os bissexuais, que são homens e mulheres, que sentem desejo pelos dois sexos. Mas como assim os dois? Ou é um ou é outro? Não, pode ser. Se eu gosto de mulher, se você gosta de homem, por que a gente não pode gostar dos dois? E se eu gostar dos dois, o que muda na vida de vocês também? Nada. Essa que é a linha de pensamento. Aí a gente tem o ponto mais polêmico e mais difícil da gente entender, que é quando a gente fala de travestis e trans. Que são pessoas que nascem biologicamente com um sexo e se identificam como outro sexo. Não é com quem elas se relacionam, não é de quem elas gostam, é sim o que elas são. E aí que é tão difícil da gente entender, poxa, numa sociedade machista como a nossa, onde o homem vale mais do que a mulher, você nasce homem e vira mulher, você desce o degrau da hierarquia, isso não é normal. Não, sim, isso é normal, porque ser machista que não é normal.
né? Ser transfóbico não é normal. E quando a gente trata dessa população de travestis e trans, a gente logo pensa, a mais vocês que estão aí na rua, né? Logo nas profissionais do sexo, nas que estão nas esquinas, e que nem sempre têm uma atitude muito tranquila com a guarda, né? Por que isso acontece? Elas vêm numa situação de exclusão de vulnerabilidade social muito grande. O problema não é a relação dessas pessoas com a guarda, né? É a relação que elas têm de construção social com toda a sociedade. Né? Porque não é fácil eu chegar aqui para vocês e falar, olha, eu sou lésbica. Imagina se eu chegasse e falar, olha, eu sou travesti. Não é tão simples assim. O que acontece muitas vezes? Nós estamos dando uma população, especialmente as travestis e trans, que não conseguiu estudar por causa do preconceito. Você acha que é fácil chegar lá na escola e falar assim, olha, meu nome é Pamela, mas eu quero ser chamada de João na chamada. Eu venho de homem para a escola. Nunca que vão me chamar de João. Né? Eu vou sofrer bullying, eu vou sofrer agressão física, eu vou acabar saindo da escola. Dentro de casa, é a mesma situação. No mercado de trabalho, também não é fácil a vida. Então, assim, às vezes a gente, né, tem uma visão da população, uma visão de hostilidade, de uma população que não está muito legal, que briga muito, mas é por causa de toda a construção social. Então, o que eu queria pedir para vocês, que a gente tentasse desfazer um pouco desses estereótipos, né? Entender as pessoas como seres humanos. Eu sei que a vida de vocês não é fácil sendo guarda, sei que não é fácil estar todo dia ali na rua. Então, eu queria que a gente discutisse sim, alguns toques, algumas maneiras para que a guarda atue diretamente na recuperação da cidadania dessa população. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria abordar com vocês é a questão do uso do nome social. O que é o nome social? É o nome com que a pessoa quer ser tratada. Tá? Existe uma regulamentação, um decreto municipal de 2010, que diz assim, que no município de São Paulo, todo cidadão e cidadã deve ser chamado pelo nome social, ou seja, aquele que quer ser chamado, em todo serviço municipal. Aí, você vai chegar lá, vai ver no RG da pessoa assim, João, mas ela está de mulher. Se você chamar ela de João, de acordo com o RG, você está desrespeitando o decreto. É difícil, né? É difícil, né? Faz o quê? A gente tem que perguntar como as pessoas querem ser tratadas. Porque, visivelmente, ela não corresponde ao nome que está no RG. O decreto prevê, é um direito da pessoa ser chamada como ela quiser. Nós estamos numa função da segurança pública, onde nós somos trabalhar com as regras de identificação da pessoa conforme previsto na legislação brasileira. E o RG, para nós, é o documento oficial brasileiro de todo cidadão. RG, o SIC, tá certo? Então, o que a legislação brasileira prevê com relação, então, a essa pessoa mudar oficialmente o nome dela do RG, já que estamos num país livre. Então, já que é permitido ter um decreto e é previsto, qual existe isso? Desconheço, perdão, por isso que eu estou perguntando. Não existe, então não é dado o direito a essa pessoa dela chegar e mudar o nome no RG? Ótima pergunta. Vivemos num país livre, onde alguns têm umas reservas que não querem discutir esses pontos. Esse que é o grande problema. Para você mudar hoje o nome no RG, você precisa entrar numa ação judicial, você pode alegar constrangimento, de acordo com o Código Civil, mas mesmo assim vai depender do juiz. E a gente sabe que o judiciário brasileiro é extremamente conservador. Tanto que a gente teve, há 20 dias atrás, a decisão do Conselho Nacional de Justiça falando assim, casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido no Brasil. E um monte de juiz não querendo fazer o casamento, indo contra
Conselho Nacional de Justiça, como quiseram ir contra, em 2010, o Supremo Tribunal Federal. Felizmente, quando a gente fala da questão LGBT, a gente lida muito com isso, com o que eu acho certo, o que eu acho errado. E a gente acaba deixando as leis um pouco de lado. Por isso que a pergunta do senhor veio na melhor hora possível. Né? Como é que funciona? Você tem um decreto municipal que diz que você tem que respeitar o nome social. Você tem em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que diz para poder mudar o nome oficialmente no RG, para você não depender de decisão em decisão. Hoje, no Brasil, a gente deve ter umas 30 decisões favoráveis à mudança de nome. Cabe ao município regulamentar o uso. Por exemplo, na saúde, já está regulamentado o uso de acordo com o decreto. Você chega lá com o seu RG, no postinho de saúde, isso. Fala assim, meu nome é Pamela, mas eu quero ser chamada de João. Há um campo no prontuário do SUS para você colocar o nome social. Os médicos têm que chamar o paciente pelo nome social, não pelo RG. Né? O que a gente tem que fazer com a questão da segurança pública? É uma sensibilização para que passe a perguntar o nome, porque o mais difícil é perguntar. E depois de perguntar, né, a gente conseguiu respeitar esse nome. Você não pergunta o nome da pessoa, como você quer ser chamado. Você pede o RG e fala o que está ali. Né? O que a gente tem que trabalhar? É justamente para mudar esse olhar. Porque nem sempre fazer o que está estritamente na lei é o correto. Nós temos um decreto municipal que diz que a gente tem que respeitar o nome social. Para a gente saber qual que é o nome social da pessoa, a gente tem que perguntar. Fazer uma pergunta para os chefes, para os inspetores e CDs aqui. É até uma questão de procedimento, gente. Até colocando uma situação que eu atendi em frente ao comando, estava eu e um parceiro do sexo masculino, e a gente foi atender uma situação de um travesti que estava discutindo, que eles estavam brigando. Quem fez a busca no travesti fui eu. Né? Onde, né, se a gente for considerar pelo que está no RG, o correto seria o guarda do sexo masculino fazer a busca. Por uma questão de respeito à identidade social, quem fez fui eu. E assim, considerando isso como uma orientação, como é que os senhores acham que tem que ser esse procedimento? Você pergunta para eles ou para mim? Para eles. Até porque assim, são eles que estão se colocando. Ah, tá. Não sei, você concorda? Espera aí, todo mundo vamos falar, mas vamos falar um de cada vez. Boa tarde. Deixa eu só responder a dela, o senhor já pergunta, pode ser? Ó, aí depois tem o rapaz ali de amarelo e tem um aqui. Tá? Seguinte, eu, enquanto funcionária da Coordenadoria de Políticas LGBT, eu acho que o ideal era fazer o que vocês fizeram. Né? Inclusive, né, porque assim, é uma mulher, o órgão genitário que ela tem não vai fazer ela ser menos ou mais mulher. Mas eu acho que tudo é uma questão de construção. A gente não pode sair daqui agora, amanhã, achando que vai todo mundo respeitar assim, que nós vamos todo mundo chamar com o nome social e que os nossos problemas estão resolvidos. Porque se fosse tão fácil assim, uma simples capacitação como essa resolveria. Isso é uma construção que a gente tem que fazer. A primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é entender a pessoa como ser humano igual. A partir do momento que a gente sai desse ponto comum, aí nós vamos discutir ponto a ponto a cidadania para avançar. O procedimento de vocês, na opinião, está correto. Só que a gente tem que ter muita calma, né, para poder fazer um avanço gradual e efetivo. Referente ao que a senhora está falando, do nome social, a senhora bate muito na tecla do decreto municipal. Nós, como os agentes públicos, temos a obrigação e o dever legal de toda e qualquer legislação pertinente à nossa função, nós cumprir a mesma. Só que o que vale hoje, juridicamente, não é um decreto municipal, é o RG. Ele é ato jurídico. O decreto não sobrepõe o RG. A gente pode até tratar a pessoa pelo esse tal de nome social, mas a partir do momento que ela tiver incutida ou numa ação criminal, o que vai valer é o RG, não o decreto municipal.
Então, eu queria... É bonito dizer que a gente tem que lidar com o nome social, sim, mas nós devemos lidar com o que a legislação determina para a gente. E na questão que a colega falou ali, da abordagem, você é conhecedora que a policial feminina não tem nenhum impedimento de revistar o homem. Agora, nós, homens, temos um impedimento legal de revistar uma mulher. Então, essa justificativa não ampara a vossa colocação. Deixa eu responder ao senhor. O decreto municipal, em nenhum momento, altera a legislação federal. Ele complementa a legislação federal. Não é porque existe uma lei municipal que a lei federal deixa de existir, mas ela obriga os servidores municipais a respeitar o decreto municipal. Tá? Então, assim, nesse momento, nós estamos discutindo a regulamentação desse decreto. Quando ele for regulamentado, ele vai passar a ter sanção para aqueles que não cumprem o decreto. Então, a gente tem que começar a trabalhar com a legislação nova. Em nenhum momento vai deixar de existir o RG, ou a gente vai falar assim, olha, o decreto acaba com o RG. Não, isso é ilegal. O senhor está certo, mas o senhor está errado quando diz que um sobrepõe o outro, porque um complementa o outro. Entendeu? O correto é respeitar os dois. Nos registros públicos vão ficar o RG. Mas, na forma de tratamento, tem que ficar o nome social. É isso que a legislação diz. Tá? Aí o rapaz ali de amarelo tinha perguntado. Está em fase já de votação, próxima votação, um projeto de lei complementar de número 122, que trata sobre a discriminação e a criminalização em muitos outros aspectos sobre a discriminação. E eu queria que você discorresse um pouco sobre esse PLC 122, porque vai afetar e muito a vida do cidadão comum, vamos dizer assim, e principalmente do agente de segurança, porque ele chega a pontos, um exemplo, a igreja. Através desse PLC, o que é considerado igreja? Da porta para dentro. Se um casal homossexual estiver no pátio da igreja, e ou o padre ou o pastor, por exemplo, for lá e recriminá-lo no pátio da igreja, ele estará sujeito a ser punido, preso e responder a um devido processo. Não sou preconceituoso, tá? Não sou, muito pelo contrário, mas é uma coisa que vai afetar a nossa realidade. Já está para ser votado, gente. Já está para ser votado. Obrigado. Santos, eu te agradeço por essa pergunta para deixar a gente explicar. Muito obrigada. Porque, assim, a gente tem um projeto de lei, que foi já votado na Câmara, por isso que chama PLC, Projeto de Lei da Câmara, que hoje está no Senado para ser votado. E ele parece uma coisa de louco. Todo mundo fala, todo mundo acha, mas ninguém lê o texto da lei. E aí as pessoas começam a achar coisas que não são verdades. Por isso que eu acho que essa pergunta, assim, foi excelente. Muito obrigada. Tá? O que diz o PLC 122? Ele é um projeto de lei que vai tornar crime algumas práticas discriminatórias, a exemplo do racismo. Tá? Ele não diz nada sobre religião. Teve uma dúvida sobre isso há 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano atrás, que tentaram colocar um adendo nele que falava sobre igreja. O movimento LGBT foi contra, todo mundo foi contra, esse adendo nunca entrou no projeto de lei. Hoje tem uma nova versão que ainda não está para ser votada, infelizmente, está para ser discutida na Comissão de Direitos Humanos, mas agora, como o Marco Feliciano, que é um ator contra os direitos humanos, é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, vamos tirar de lá. Mas o que diz o projeto de lei? Ele vai punir os atos discriminatórios, muito a exemplo do que é a Lei 10.948 do Estado de São Paulo. Tá? Ele não vai punir ninguém da igreja, não tem nada de pátio de igreja, nada disso. Ele vai punir os atos discriminatórios que acontecem, os crimes
de atentado à vida, por motivação homofóbica, então você vai responder pelo Código Penal, né, de acordo com o crime, mais a motivação do crime, que é a homofobia. Igual é o racismo. E vai ter a parte de injúria e difamação, a exemplo do racismo, né? Ele tinha essa polêmica sobre a igreja, mas isso não foi incluído no texto da lei e não vai ser votado. Inclusive, ele traz agora, na nova redação, a criminalização do preconceito contra pessoas portadoras de deficiência e idosos, que a gente não tinha no Brasil. A gente tem o Estatuto do Idoso, mas não tinha uma lei específica que punia os atos discriminatórios. O que vai mudar se for aprovado? Muita coisa, desde que esteja regulamentado e seja cumprido. Então, assim, a gente tem que ter muita calma nessa hora. Ele não tem penas pesadas. Ele é uma lei que vai funcionar muito mais como uma lei educativa, exemplo que é do Estado de São Paulo. Tá? E ele traz uma segurança jurídica para indivíduos que são socialmente excluídos há muito tempo. Então, assim, pode ficar tranquilo, ninguém vai entrar na igreja para beijar. Tá? Inclusive, quando a gente fala de casamento civil, de pessoas do mesmo sexo, a gente fala de cartório, a gente fala de casamento, a gente fala de certidão de casamento, a gente não fala de cerimônia, que cerimônia cada um tem a sua fé e professa ela do jeito que quiser. Mas não tem nada disso de entrar na igreja e beijar, você pode ficar tranquilo. Eu dei o exemplo da igreja, porque, pelo que parece, pelo menos na forma original desse PLC, é um exemplo, vamos dizer assim, crítico para poder caracterizar bem a situação. Se considera domínio de igreja, vamos dizer, da porta para dentro. Por exemplo, aí do lado de fora, vamos pôr o pátio. Não, ele não diz sobre domínio de igreja. Não. Ele não, em nenhum momento tem no texto. Não estou dizendo, é um exemplo apenas. É um exemplo apenas. Né? Vamos supor, se no estacionamento da igreja, vamos supor que tem um casal, tanto faz, homem, mulher, homossexual, lá, a preferência. E se o padre ou o pastor, ou seja lá o que for lá, fala, não quero vocês aqui porque não quero, porque não concordo, a igreja não concorda, pelo projeto original, porque eu dei uma lida há muito tempo, haveria esse pastor ou padre, ou seja o que for, ele estaria realmente sujeito. Não estou classificando só religioso, poderia ser no quintal da minha casa, vamos dizer assim. Poderia ser no quintal da minha casa. Isso tem a ver, não tem a ver? Eu entendi o que você quis dizer. Aí é uma outra. No quintal da sua casa é propriedade privada, mas vamos supor, se é na rua, que é um espaço público, as leis são iguais para todo mundo. Você pode ser o prefeito, você pode ser presidente da República como o Papa. Você tem que seguir as mesmas leis. Não é? Não é porque eu sou contra os negros terem liberdade que eu posso virar e falar, sai daqui, seu negro, que você não entra. Tem que ter muita calma nessa hora, porque é o seguinte, né? Uma coisa é a fé, outra coisa são direitos. E os direitos são iguais para todos nos espaços públicos. Tá? Ninguém vai entrar na tua casa e vai fazer uma coisa que você não quer, porque é invasão domiciliar. Mas na rua, se você não concorda, aí depende de como você vai agir. Se você vai agir com discriminação, aí você está sendo errado. Você está errado, você está cometendo um crime, você está discriminando. A gente fala muito de direitos humanos, mas durante toda a discussão, toda a argumentação, a gente esquece de perguntar, de elencar deveres, certo? Isso é notório em todos os discursos que eu vi aí na frente, todos, sem tirar. A minha pergunta é o seguinte, eu não sou preconceituoso, talvez até isso seja um jargão, né? Mas eu acho que o preconceito ele está incuto em cada um, dentro de cada conceito do que você vai falar ou do que você vai fazer. Mas dentro do tema do LGBT, a minha pergunta é o seguinte, você falou agora há pouco, a exemplo até da Estela, que seria talvez uma atitude mais prudente, que ela abordasse o transexual, por conta dele se achar socialmente mulher. Contrariando um pouco aqui o companheiro Catal, do artigo 249 do Código de Processo Penal, ele diz que a revista em pessoa do sexo feminino será feita por outra do sexo feminino, salvo se isso não restar na perigo para diligência, atraso, enfim. É permitido dentro de um contexto
de um contexto local que quem vai analisar na hora é o agente que está dentro da conduta, é permitido sim o homem abordar a mulher, certo? É permitido. Mas a minha pergunta vai no seguinte, são duas. Primeiro, você concordaria, uma mulher, a homossexual, que se, vamos dizer ali que dentro da relação é o homem da relação, então você acha que seria coerente o policial masculino fazer a revista pessoal nela durante uma abordagem? Porque se os direitos são iguais, você margeia a lógica. Se você achar que porque ele se diz mulher, que a mulher, o homem não pode fazer abordagem nele. Essa é a primeira pergunta. A segunda, que cai dentro de todo o conceito que eu tenho dito sobre os deveres onde estão. Eu participei dessa última parada LGBT, e quem foi e sabe sem você maquiar, que você vê promiscuidade, você vê atentado ao pudor, você vê bastante apologia ao uso de droga, você vê muita gente alcoolizada, drogada. Eu não fui em nenhuma passeata hétero, mas em todas as reuniões héteros que eu fui, eu nunca vi eu não vi, e quando eu vi, se eu tiver conhecimento, eu garanto que foi preso por atentado ao pudor, um homem nu desfilando no meio do evento, ou uma mulher nua desfilando no meio do evento. O que é, bom, eu estou falando do que eu não vi, o que é comum numa parada gay. É comum você ver o travesti, o transexual, seminu ou nu. Eu já presenciei pessoas fazendo ato de sexo em via pública, certo? Durante esse evento. Então, cadê o dever? A minha pergunta é, está sendo criado mecanismos para proteger o direito da pessoa e apontando os deveres? Tem algum mecanismo sendo criado? Obrigado. Ribeiro, legal, show de bola. Ó, até o que eu estava respondendo para o amigo ali. Os direitos, se eles têm que ser iguais, os deveres também têm que ser iguais. Não é porque eu sou homossexual que me dá o direito de praticar atentado ao pudor. Se eu estou fazendo isso, é crime. Se você estava trabalhando na parada e presenciou atentado ao pudor, você deveria ter autuado as pessoas. Você é acusado de homofobia se você fizer isso no meio da parada. Ó, a PM autuou 9 pessoas por atentado ao pudor durante a parada. São números oficiais da PM. A legislação, Pamela, ela tem que ser cumprida por igual. Pamela. Muito tranquilamente isso. Tá? Pamela. Obrigada. Aí, deixa eu só terminar. E tinha um rapaz aqui que tinha perguntado antes, só um minutinho. Tá? Então, assim, tem que ter muita tranquilidade nisso. Né? Vai ser atuado, você acha que vai ser taxado como homofóbico? Depende do jeito que você vai atuar o rapaz, a pessoa. Né? Existe uma exposição do corpo maior na parada? Maior do que na rua existe, mas eu não acho que seja maior do que o carnaval, por exemplo. E aí não é considerado atentado ao pudor também. Então, assim, esse que é o problema. O problema é você ter 2 pesos e 2 medidas. Entendeu? Não, a pessoa também desfila na rua sem roupa. Também é na via pública. Uma coisa é o desfile na Anhembi, outra coisa é na via pública, que as pessoas também desfilam sem roupa. A questão é só como você lida com 2 pesos e 2 medidas. O carnaval é transmitido na TV e tem criança assistindo. E aí ninguém fica chocado. Então, assim, Ribeiro, ó, a questão de fazer a revista, como a companheira disse aqui, eu acho que tem que ser um pouco do que os dois disseram. Se cabe aos agentes, na hora, definir o que ser mais adequado, e eles definiram o que ser o mais adequado, seria uma mulher revistar uma outra mulher, eu acho super legal. E o que você fala quando você falou de 2 mulheres, que o homem da relação, eu acho que foi super legal essa pergunta, porque a gente tem que diferenciar algumas coisas. Tá? Eu sou lésbica, me relaciono com outra mulher, mas em nenhum momento eu deixei de ser mulher ou me identificar como homem. Eu continuo sendo mulher. Eu sou um caso, exatamente. É essa linha, perfeito, Ribeiro. Cada um é um caso. Como eu tenho a travesti, né, que ela se identifica como mulher. Como eu posso ter as mulheres... Calma, eu vou chegar, calma, respira, tá nervoso, ó. Calma, eu sei que você der polêmica, calma, eu vou chegar lá. Como é o caso de eu ter uma mulher que se identifica como homem.
Perfeito? Que é essa a sua pergunta. Eu acho que aí a gente tem que respeitar a identidade de gênero e ela poderia ser tranquilamente revistada por um homem. Respeitar a identidade de gênero. Sempre assim. Agora, é a questão de respeitar a identidade de gênero. Não é o que eu acho, é o que a pessoa diz que é para mim. E essa é a tranquilidade que tem que ter, Ribeiro. Não é saindo na rua e apontar, você é homem, você é mulher. Eu não vou definir isso. Nem você e nenhum de nós aqui. Isso é autodeclaratório. Cada um se define. Entendeu? Só para não me tornar repetitivo em relação ao que o colega colocou, no final da passeata, tranquila, é uma coisa divertida, todo mundo gosta de assistir. Creio que a Guarda Civil é a pioneira em abrir as portas aí, de uma instituição policial para estar preservando os direitos dessas pessoas. Inclusive, quando existiu os atos de violência contra os homossexuais na Avenida Paulista, naquela época, a gente efetuou várias prisões de pessoas com esse segmento homofóbico, correto? Então, só para complementar o que o companheiro da guarda, acabou de falar, ao final da passeata, os atos são simplesmente abusivos, vão em desencontro à lei, que não deixou de existir e nem de ser cumprida, correto? E se você tomar alguma atitude de prisão, o policial corre o risco de receber dos órgãos defensores dos direitos homossexuais, né, o processo de homofobia. Então, isso aí é muito delicado para nós, certo? Na Praça da República, tá o inspetor Rodela aqui que não me deixa mentir, nós não tivemos... Ele era o comandante da operação, pô, deixa eu terminar. Ele era o comandante da operação. A gente teve uma árvore da orgia lá no final, correto? Que... Eu não sei, você que está falando. Não, você deve saber, Pamela, que aquilo ocorre, não é possível. Não é possível que todos os guardas que trabalham na parada, ao final, é o que dá mais trabalho pra gente. Dá mais porque os atos libidinosos, o atentado ao pudor, literalmente, e o cara deixa para extravasar, não sei que diabo que é aquilo, entendeu? Então é aquilo que você falou, os direitos a gente está aqui para preservar, iremos preservar. Violência jamais vamos permitir em relação a esse público. Agora, o que acontece ao final da passeata, eu acho que a organização deveria rever e difundir entre a comunidade homossexual. Tá? Não, super legal, ó. Essa árvore eu não conhecia, mas o senhor está falando. Não, brincadeira. É o seguinte. Não vou apanhar. Barros. Você está emocionado. Calma, Barros. Deixa eu falar, Barros. Não, Barros, é brincadeira. Tem que ter. Eu espero ele. Não, eu sei. Barros, perfeito. Ó, o que eu quero falar com vocês, assim, eu não tiro a razão de vocês em nenhum momento disso. Vocês estão corretos. Se acontece, está errado. A gente tem que pensar maneiras para melhorar nos próximos anos. Uma coisa que a gente queria ter feito esse ano e não conseguiu. A gente queria ter jogado uns refletores ali na Praça da República, para parecer assim que virou dia na Praça da República, para tentar inibir qualquer tipo de... qualquer coisa que infira a lei. A gente não conseguiu, mas deu uma melhorada na iluminação. Né? A gente tem que trabalhar para melhorar. Eu quero deixar assim, claro para vocês, de maneira geral, olha, o que acontece contra a lei tem que ser reprimido. Claro que há maneiras e maneiras de se fazer. E nessa maneira de fazer, você pode ser ou não discriminatório. Uma coisa é eu chegar assim, fala, sua sapatão do caramba, não sei o quê. Outra coisa, olha, isso aqui é atentado ao pudor, é a lei tal, entendeu? Há maneiras e maneiras de se fazer. Não, se está alcoolizado, qualquer coisa que tem... O que eu quero deixar claro para você, assim, qualquer coisa que esteja ferindo a lei, é errado do mesmo jeito. Eu não estou aqui para defender isso. O que eu estou aqui para falar com vocês é a gente começar uma discussão de como a gente pode melhorar a relação entre a comunidade
entre a prefeitura, que é uma das organizadoras do evento, mas que não é só o evento, porque LGBT tem 365 dias do ano na rua, não só na parada, e vocês, GCM, como é que a gente pode melhorar isso para que a gente possa ter a cidadania garantida da população? Não é fácil. Se fosse uma tarefa fácil, a gente já tinha resolvido, né? Mas, assim, nós estamos juntos para poder melhorar. Vamos tentar melhorar essa questão da iluminação na Praça da República. Eu acho que é uma das coisas que vai diminuir ali os atos libidinosos. É uma coisa pessoal, acho que até você pode estar respondendo. A mudança, você falou que você é lésbica e tudo mais, eu queria saber, quando você se viu que você gostaria de uma outra parceira do mesmo sexo, né? E o que a família em si abordou nessa situação. E o que te levou a isto? Uma outra coisa. Hoje, nós andamos na cidade de São Paulo e vemos, hoje, muitas garotas adolescentes aí, né, é uma mudança que nem fosse a droga, né? Hoje, você sai num barzinho, você vê duas meninas se beijando, não vê o homem como se beijando, mas as mulheres hoje, uma idade de 15, 16 anos, estão todos se agarrando, né? Mas eu queria saber o que está acontecendo, você, como você disse que você assumiu, entendeu? Que é difícil, não é difícil assumir a situação, né? Porque o que nós também, como pai, né? Eu tenho filha, né? Eu vou no lugar público que minha filha vê essa situação. Nogueira, ó, primeiro assim, por que a gente tem uma diferença entre conseguir ver mais casais femininos hoje manifestando seu carinho do que casais masculinos, isso no ambiente onde os dois poderiam fazer? Porque a gente vive num mundo machista, né, onde para o homem assumir a sua homossexualidade é muito mais difícil do que para a mulher. Tá? E aí a gente tem, hoje a gente tem, assim, está difícil a questão do fundamentalismo no Brasil, do preconceito, tá, mas a gente avançou muito nos últimos anos. O Brasil não é o mesmo de 10 anos atrás. Hoje, né, para a população mulher, para a população negra, a população LGBT, a população pobre, indígena, é um Brasil muito melhor para se viver. E quando você está numa condição melhor, você não tem que esconder tanto, é mais fácil de você se assumir. Tá? Qual que é o grande lance para você sair do armário e o que foi para mim também? Primeiro que você vive num mundo que te diz o tempo todo assim, ó, mulher tem que gostar de homem, mulher tem que usar rosa, mulher tem que brincar de boneca. Se você fizer qualquer coisa fora disso, você pisa na linha da heteronormatividade e você vai sofrer uma série de preconceitos por causa disso. E, às vezes, nem é que eu quero ser lésbica. Às vezes, eu quero jogar bola em vez de brincar de boneca e, mesmo assim, continuar gostando de meninos, mas eu não posso, porque a sociedade não me deixa. Né? Quantos homens aqui a gente tem de camiseta rosa, por exemplo? Né? E todos que estão foram zoados agora por causa da homofobia, porque diz que o homem não pode usar rosa. Pessoal, é bem isso. Eu acho lindo camiseta rosa. E não faz a pessoa menos homem ou mais homem usar rosa. Não é? Aí, só para continuar te respondendo. O tempo todo disse que eu não devo gostar. Quando eu cheguei no início da minha adolescência, e aí é natural a gente começar a sentir desejo, sentir atração física, como qualquer ser humano, eu não sentia por meninos, eu sentia por meninas. Nada me levou a isso, não aconteceu um trauma na minha vida que fez... Não, eu nasci assim, eu sou assim. O que aconteceu foi justamente a sociedade me empurrando para falar, não, você não deve gostar de mulheres, isso é errado. E aí, assim, você que é pai, se um dia se tiver uma filha que passar por essa situação, a pior coisa que pode acontecer é você não estender a mão para sua filha. Porque é um momento extremamente delicado na sua vida. Que você está ali com aquilo que você é, com aquilo que você sente, numa idade complicada, que é a adolescência, que todo mundo aqui já passou pela adolescência,
com um mundo que te diz, não, você está errado. Você sabe que, no fundo, você não está errado. A minha família, assim, me aceitou muito bem, me recebeu muito bem, aceitou sempre minhas namoradas muito bem, por isso que eu estou hoje onde eu estou. Né? Eles poderiam não ter me aceito, eles poderiam ter me posto para fora de casa, e eu sei lá onde estaria hoje. Né? O apoio familiar é fundamental, porque ninguém vai mudar ninguém. Não existe essa história de cura gay, isso é mentira, isso inclusive é crime, tá? Né? O CRP, o Conselho Regional de Psicologia, retira, caça a licença dos psicólogos que falam que fazem isso, porque isso não existe. Né? As pessoas são como elas são. E aceitar as pessoas como que elas são é o que pode fazer um mundo melhor. É o respeito e a civilidade. Certo. Me diga uma coisa. Na via pública, digamos, uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos aí. Você entendeu? Aí ela vê esse tipo, garota com garoto se beijando, tudo mais tal, de repente vai para a escola, né? Ela se vê também querer beijar uma outra garota, a parceirinha da escola dela, né? Aí a direção da escola liga para os pais e fala assim, olha, o senhor tem que comparecer até a unidade escolar, que nós precisamos conversar com o senhor e com a sua esposa. Chegando lá, ela me informa o seguinte, a sua filha está beijando uma outra garota, o que está acontecendo? Entendeu? Aí já o pessoal lida muito com uma discriminação, não pode ter, mas nessa fase de formação, né, a educação também já tem a discriminação lá, se for o caso. Né? Porque é uma formação de uma criança, está formando, né? E aí, com esse mundo virado de ponta cabeça, quer dizer, como podemos educar uma criança? Olha, primeiro que assim, quantos anos tinha seu exemplo? 4? Se uma criança vê o pai e a mãe dando um beijo na boca com 4 anos e quer reproduzir, eu não acho muito normal, mas tudo bem, um monte de gente vai falar legal. Se vê 2 mulheres e aí quer reproduzir, aí é errado. Então, assim, é tudo que eu estou falando, é 2 pesos e 2 medidas. Né? Eu tenho um irmão, caçula, que cresceu vendo 2 homens se beijando. Né? E ele é heterossexual, então isso não interfere em nada. A gente tem que ter muita calma, né? Porque a gente acha que assim, é a mesma discussão da adoção. Se 2 lésbicas adotarem uma criança, ela vai virar gay, vai virar lésbica. Não, meus pais são héteros e eu sou lésbica. Meus pais são héteros e meu irmão é hétero. Então, assim, essa coisa de influenciar, de querer imitar, isso não existe, na verdade. Isso é um imaginário popular. Tá? A escola, ela não está 100% preparada para lidar com a questão LGBT. Como ela não está 100% preparada para lidar com o racismo, com o machismo. Isso é uma coisa que nós temos que mudar, nós temos que construir. É por isso que existe a coordenação LGBT. Né? É por isso que nós estamos discutindo com a educação, né, junto com a Coordenadoria de Educação e Direitos Humanos, uma educação inclusiva para toda a população. O correto, de maneira nenhuma, era a escola reproduzir esse preconceito que a sociedade vai praticar com essa criança. Se isso acontece, o problema está na escola e não na criança. Tá? E aí a gente tem que procurar a direção de ensino, a Secretaria Municipal de Educação, para tentar resolver esse problema, porque o problema, de maneira nenhuma, está com a criança, está sim com a escola. Eu só gostaria de trazer uma informação a você, tá? Os guardas que passam pelo centro de formação, eles já estão sendo orientados a tratar a pessoa pelo nome social. Tá? Vista a minha matéria que eu passo de documento, preenchimento de documentos, no próprio documento vai o nome do RG e fica o campo para que ele coloque o nome social da pessoa. Então, para conhecimento, os guardas já estão sendo orientados a tratar dessa forma. Tá bom? Jaqueline, do Centro de Formação. Boa tarde, pessoal. Então, eu queria só fazer uma observação, que é o público que a gente tem dentro da própria corporação de homossexuais, homens e mulheres, e a gente também está respeitando, porque a gente vê que tem muita discriminação aqui mesmo dentro da corporação, piadas, até mesmo bullying, né? Para a gente poder trabalhar isso primeiro dentro da corporação, para depois levar para fora, que foi exemplo da brincadeira, né? O pessoal já fica tudo... Mas a gente tem um público e a gente precisa fazer um trabalho com esse público aqui dentro.
Tá me ouvindo? Boa tarde a todos, eu sou GCM Clay, sou do IOP. A minha pergunta é o seguinte, é um pouco de respeito dos colegas para com a situação e ouvir o que o pessoal está falando, né? Isso é muito interessante. Alguns grupos religiosos tratam essa situação como coisa do diabo, né? E nos deixa muito triste saber disso. Como assim coisa do diabo? Outros tratam como doença. Mas como assim doença? Eu quero entender, de você que faz parte desse grupo, o que realmente é. Porque, na verdade, o que nós temos é sempre uma dúvida muito grande e acabamos não respeitando nós mesmos ao fazer perguntas que não são pertinentes e não aceitamos que o colega faça essa pergunta. Então, nada melhor que você para responder, que faz parte desse grupo. Eu sou a GCMF Érica, do Centro de Formação. Eu só queria fazer, não é nenhuma pergunta, é só uma observação, né? Nós estamos num seminário de segurança urbana e promoção dos direitos humanos, né? E nós temos a obrigação de respeitar os direitos humanos dessas pessoas, independente de qualquer coisa, independente de eu gostar, de eu não gostar, de eu aceitar ou de eu não aceitar. É legislação, ela existe e ela tem que ser garantida, porque nós, como servidores públicos e servidores da segurança, e hoje, né, em parceria com os direitos humanos, nós temos que ser os garantidores da lei. Garantidores da lei inclui garantidor dos direitos humanos, seja lá de quem for. Pamela, eu quero mais uma orientação do que uma pergunta. Eu sou professor de Direitos Humanos, policiamento comunitário, e às vezes participo de vários seminários e tenho uma dúvida que está sempre latente nessa questão. Alguns grupos falam opção sexual, outros falam condição sexual e outros falam orientação sexual. Não adianta eu orientar alguém a ser homo, que ele não será. Não adianta eu orientar um homem a ser hétero, que ele não será. Também não adianta eu falar para ele, hoje você é hétero, você amanhã é gay. Não é a questão de opção. Então, eu gostaria que você esclarecesse exatamente como se referir. Para encerrar e responder até um pouco o que você falou, primeiro, eu acho super legal que já tenha o nome social, né? Agora, falta a gente fazer uma formação para que a gente possa a utilizar, né? Resolvendo o problema daqui de dentro para fora, porque com certeza a guarda ela tem que ser uma garantidora de direitos, né? Não uma repressora. Tá? Show de bola. O seguinte, para já juntar aqui as duas respostas. A questão não é para onde você vai me orientar para me relacionar, e sim é da onde o meu desejo, que é meu, é particular, é só meu, vai orientar para onde eu tenho que me relacionar. Então, o termo correto é orientação sexual, porque é como o meu desejo se orienta, para onde ele deve se relacionar, se é com homem ou com mulher. Então, não é opção nem condição. E orientação é nesse sentido, é da onde o meu desejo se orienta. Tá? E não é uma doença, né? Se é pecado em alguma religião ou não, eu acho que isso é de foro íntimo, porque assim, religião cada um tem a sua, e graças a Deus o Brasil é laico, né? É um Estado laico, que diz o quê? Que cabe todas as religiões aqui, mas o Estado é Estado, religião é religião, e essas coisas não devem se misturar. E quando elas se misturam, a gente tem uma série de problemas, como a gente vem tendo agora, quando a gente teve na época da escravidão, né? Como a gente teve anos e anos, né, com as mulheres, dizendo que as mulheres valiam menos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Se a tua fé ou a fé de alguém diz que é pecado, meu amigo, boa sorte para fazer sua fé onde você quiser. Eu estou aqui falando de direitos humanos, de cidadania, de segurança pública. E aqui nesse mundo, onde a gente discute essas coisas, cada um tem o direito de ser como quiser. Eu, em nenhum momento, escolhi ser lésbica. Porque não é fácil você passar o tempo inteiro sendo alvo de preconceito, sendo alvo da homofobia. É muito mais fácil fingir que sou hétero e boa. Não, eu decidi assumir a minha sexualidade porque é o que eu já tinha. É assim. Não é uma doença, não é um pecado, não é um distúrbio mental, um gene mal formado. Não é nada disso. É uma característica como ser homem ou mulher. É uma característica como ser negro ou ser branco.
né? E aí, o que eu quero falar aqui para vocês para encerrar, eu sei que foi um tema polêmico, eu acho que eu consegui provocar em vocês o que eu queria, essa coisa da gente expressar um pouco os preconceitos, de tirar uma série de dúvidas. Espero que esse seja só o primeiro passo. Para aqueles que não gostaram, para aqueles que acharam que o tema é difícil, assim, eu acho que esse tem que ter mais atenção com esse tema, porque não é fácil mesmo. Mas a guarda ela tem que ser garantidora de direitos, né? E para isso, né, para ela ser garantidora de direitos, garantidora de cidadania, eu quero colocar aqui a coordenadoria à disposição de vocês para ajudá-los. Vamos pensar um curso. A gente tem uma reunião semana que vem com o comandante Bias para poder pensar uma formação específica nessa área para vocês, que não é fácil, mas a gente tem que enfrentar o que é difícil para a gente garantir uma São Paulo melhor para todo mundo. Muito obrigada pelo convite.